Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Histórias de uma pessoa, de uma cidade, de um país, de um povo. Histórias do mundo. Saberes que estão em toda a parte. Durante essa semana, vamos discutir a relação entre os espaços educativos e o ensino de história. São nossos convidados para o debate Dirceu Castilho, professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ana Maria Monteiro, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Helenice Ciampi, professora da PUC de São Paulo. Hoje, no primeiro programa da série, vamos falar sobre os sentidos do ensino de história. Quer participar do debate? Então ligue para a gente. Nosso telefone é 0800 216689. O número do fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. Para participar por e-mail, escreva para salto@tvebrasil.com.br. Uma turma de alunos pôde conferir na mostra sobre os 100 anos da revolta da vacina os principais momentos de um período importante da história da cidade do Rio de Janeiro. Na mostra, eles souberam que houve um tempo em que a população não aceitava a vacinação obrigatória. Foi no início do século XX, quando o Rio de Janeiro era a capital do país, com uma população estimada em mais de 700 mil habitantes. Nessa época, uma lei deu origem à revolta da vacina. E você, lembra dessa história? O presidente da República era Rodrigues Alves, que resolveu investir no saneamento do então Distrito Federal. O prefeito do Rio, Pereira Passos, traçou planos de reurbanização para o centro da cidade, que previam, por exemplo, a remoção dos moradores mais pobres das áreas sujeitas à proliferação de varíola e febre amarela. O cientista Oswaldo Cruz, que na época era responsável pela saúde pública, defendia a vacina obrigatória, garantida por lei. A população reagiu. A revolta ganhou as páginas dos jornais e até os militares se voltaram contra o governo federal. A revolta só teve fim quando o presidente revogou a lei que obrigava os brasileiros a tomar a vacina. No Centro Cultural Correios, no Rio de Janeiro, estes alunos da Escola Municipal Ministro Gama Filho acompanharam a exposição 100 anos da revolta da vacina, que teve como objetivo... Primeiro, uma visão da cidade há 100 anos atrás, né, a revolta propriamente dita, e nós atualizamos a questão das vacinas, né, até hoje. Narramos a história do desenvolvimento científico de vacinas, a história da instituição das vacinas, as campanhas de erradicação da varíola, né, que foi a primeira vacina e a primeira doença erradicada no mundo. A visita teve início em frente a uma grande fotografia. No painel, a imagem de onde tudo começou, o centro do Rio Antigo. Lembra daquele passeio que a gente fez no centro da cidade, andando? A gente chegou ali no passo e aí eu mostrei que tinha uma ladeirinha e eu falei que ali tinha um morro. Lembram disso? O Morro do Castelo. Essa foto daqui é como se a gente estivesse no alto do Morro do Castelo, olhando para o centro da cidade. Alguns objetos amontoados e charges dos jornais da época deram uma ideia do clima de revolta que inflamava os ânimos da população. Tudo isso em protesto às reformas urbana e sanitária que estavam em andamento. Eu queria saber se o Oswaldo Cruz era meio realmente esse carrasco que o povo julgavam ele, que a imprensa julgavam ele. Ele não era um carrasco, mas para a época ele era, sim, tá? Um carrasco pela imposição das coisas, das medidas que ele estava por trás. As pessoas antigamente tinham muito medo, né? Como estamos falando, que eles tinham medo de tomar vacina, que para eles era o fim, né? Cada painel da exposição mostrou um problema de saúde e como as autoridades e a população lidavam com ele. Aqui eles têm a peste bubônica, que é uma doença que é transmitida pela pulga do rato. Um fato interessante é que numa das campanhas, né, na campanha de desratização, é que eles faziam igual que eles fazem com as armas hoje. Né? Assim, quem pegasse os ratos e entregasse para o governo, eles pagavam para a pessoa. Só que acontece, como ela falou aí, o desemprego estava muito alto. Então as pessoas começaram a criar ratos para poder vender, né, poder entregar para o governo e até buscar rato em outros lugares. A parte da exposição voltada para a pesquisa e para a produção de vacinas apresentou uma simulação de todas as etapas do processo. A exposição tem duas partes, né? Tem essa parte histórica falando sobre a revolta da vacina e eu acho que a segunda parte da exposição, que está falando sobre a vacina,
ela é importante para a gente estar trabalhando com eles essas questões sobre como é que você passa de um momento em que a população se revolta contra uma vacina para o momento atual, quando a gente vê, sei lá, os dias nacionais de vacinação contra a pólio, que a população inteira vai, né, pedindo a vacina, né? Então, que mudança é essa na cabeça das pessoas? Ao final da exposição, os alunos organizaram as informações para a confecção de um jornal e também fizeram uma análise sobre o papel da imprensa. Eu acho que, no fundo, ele queria só fazer o bem à população, de uma forma errada, né? Mas ele queria fazer o bem, só que a imprensa, ele jogou o povo contra ele totalmente. Isso foi o que me chamou a atenção. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Começar pela professora Helenice Ciampi, que é autora de A História Pensada e Ensinada, da Geração das Certezas à Geração das Incertezas, também coautora do livro Ensino de História, Revisão Urgente. E é a professora de Prática de Ensino em História no curso de Licenciatura da PUC e Didática no curso História, Trabalho e Cultura no mestrado, na pós-graduação Lato Sensu da mesma universidade, da PUC de São Paulo. O professor fala ali um pouco, ele gostou da ideia de falar de mudanças e permanências, né, de fazer essa relação entre presente e passado. Por que é importante num espaço, principalmente num espaço não formal de educação como esse, que é o foco dessa nossa série, fazer essas relações entre passado e presente? Olha, primeiro, boa noite, muito obrigada de estar aqui. Eu acho o seguinte, que para dar sentido à história e o estudo da história, a gente tem que recuperar o significado das experiências que a gente vive hoje com de outras pessoas, sujeitos, homens e mulheres, crianças, que viveram em outra época, em outra cultura, em outros tempos. Então, fazer isso é um movimento que a gente passa do presente para um outro passado. E nesse movimento a gente procura tratar, como foi muito bem o professor tentou ressaltar, a historicidade daquilo. Quer dizer, como aquilo aconteceu naquele momento. Hoje, por exemplo, a vacina não é temida. Naquele momento era. Por que isso? Então, a história procura sempre explicar as ações dos homens, né, num tempo e num momento. E isso é que traz aquilo que a gente chama da especificidade da história. Porque pode parecer que a história está sempre se repetindo. Mas não é bem assim, quer dizer, somos seres humanos, né? Nos governamos, temos lazeres, etc. Então, pode parecer que é a mesma coisa. Mas veja, o momento daquele movimento, daquela revolta da vacina, é muito específica. Então, ela pode parecer que está voltando, mas a especificidade do momento é recuperado nesse sair do presente e ao passado e responder essas questões. E uma coisa muito interessante ali, porque ficou claro também os sujeitos envolvidos. Não são todas as pessoas que se revoltaram porque eram obrigadas a tomar a vacina. Quem é que teve que sair do centro e ir para outro lugar? Enfim, são alguns elementos constitutivos da história. O sujeito, a questão do presente e do passado, a questão de dar significado a essas ações, enfim, a historicidade dos fatos. Ok. Professor Disseu, professor da Faculdade de Educação da UERJ, como eu disse na abertura do programa, também foi professor do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, escreveu como coautor o livro Formação de Professores, Possibilidades do Imprevisível, né, que é o seu mais recente lançamento, é o livro Escolas em Imagem. A gente conversava um pouco antes do programa e o senhor falava que sentiu falta, algo que pode acontecer muito, né, nos espaços não formais, que não vão abranger todas as informações necessárias para se entender um período histórico. Isso pode acontecer com um documentário, com uma série de fotografias, enfim. Qual é o papel do professor para complementar essas ausências, né? O senhor sentiu falta ali no vídeo de uma questão que discutisse o momento político dali da revolta da vacina. Então, que momento seria esse, que gostaria que o senhor falasse um pouco, e também como é que o professor deve atuar nessas ausências, né, que não vão ser, obviamente, em muitos desses espaços não vão poder abranger todas as informações necessárias. Ok. Inicialmente eu quero agradecer a presença de estar aqui, dar boa noite para todos os colegas que estão nos vendo. Efetivamente, nenhum material didático dá conta, né, da discussão de determinados temas. Esse tem como enfoque básico, ou pelo menos foi o que, conforme a gente vai vendo o vídeo mais de uma vez, claro que outras ideias vão chegando à cabeça da gente. É natural, a gente vai produzindo em rede a partir dos olhares que vamos, né,
exercendo sobre o documento. Mas, basicamente, o vídeo quer discutir a questão da saúde, né, e a questão da vacina. Deu para perceber melhor isso agora, numa segunda vez que eu vi o vídeo. Mas senti falta, na realidade, e isso é natural que aconteça, né, porque nenhum material ele é completo, de uma discussão, digamos assim, mais profunda acerca das questões políticas que levam, na realidade, ao aparecimento da revolta da vacina, que tem a ver com aquele contexto, quer dizer, a necessidade de higienização da cidade do Rio de Janeiro, né? Há todo um movimento que não é só nacional, mas ele vem, né, herdado da própria Europa, e tudo isso, na realidade, faz parte deste movimento, que acaba, na realidade, repercutindo no cotidiano das pessoas e, efetivamente, levando as pessoas a, digamos, a reagirem, não só pelo medo de tomar a vacina, mas porque há outras questões de moradia, questões de poder que estão presentes aí. Mas isso também tem muito a ver com a relação que o professor estabelece com aquilo que ele quer discutir com o seu aluno, né? E falávamos lá embaixo, nós quatro, acerca dessa questão de que o conteúdo histórico está ali, mas o professor, quando ele vai para a sala de aula trabalhar com o seu aluno, ele tem as suas prioridades. É como historiador, que faz o recorte na hora que ele está discutindo. Ele levanta algumas questões e são essas questões que ele traz para o seu aluno. Como resolver isso? Resolver isso é trazendo outros materiais, trazendo outros documentos, que não só o vídeo, né, para a sala de aula, para que o professor possa enriquecer e, com isso, motivar os alunos também à sua discussão. Uma fonte complementa a outra. Isso, com certeza, com certeza. A professora Ana Maria Monteiro, como eu disse na abertura do programa, é professora de Didática e Prática de Ensino de História da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também atua como pesquisadora do Núcleo de Estudos do Currículo da mesma universidade. Atualmente, a senhora tem se dedicado a investigar as relações entre os saberes escolares e os saberes docentes no ensino de História, como a senhora apontou no texto do boletim, que consta no boletim do programa de hoje, né? E aí eu gostaria de perguntar para a senhora, vamos voltar um pouquinho à história do vídeo ali, por que as pessoas reagiram à vacina? Né? E em que momento, inclusive, principalmente, para se entender a história do período, você tem que discutir também o comportamento naquele determinado período. Exato. Bom, boa noite, também imenso prazer de estar aqui com os colegas e os colegas de todo o Brasil. E eu gostaria, então, de chamar a atenção, né, que esse vídeo traz, assim, muitas oportunidades, né, de discussão, de debate no trabalho com a sala de aula, com os alunos na sala de aula. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar, né, a importância dessas visitas, das saídas da escola, da ida a esses espaços, que sejam museus, que sejam espaços culturais, ou o próprio ambiente urbano da cidade, com a sua arquitetura, né, que sempre criam oportunidades riquíssimas para o trabalho, né, com os alunos sobre o significado da história, sobre os sentidos que a história pode ter. Eu tenho uma pergunta que o menino faz, né, num determinado momento do vídeo, né, que ele diz assim, afinal, Oswaldo Cruz era mesmo um carrasco, né, como diziam, né? Quer dizer, nesse momento, aquele menino, e como os outros, né, ele estava demonstrando, ele está querendo entender o significado daquela revolta, daquele movimento, do papel, das atitudes, das ações daqueles sujeitos históricos, né? E tudo isso, quer dizer, e aí a moça explica que realmente ele agiu de uma forma autoritária, mas que no fundo ele queria ajudar as pessoas. Os alunos, com isso, eles podem começar a perceber, né, o que Helenice falou da historicidade, né, que as sociedades mudam com o tempo e que a história é a expressão disso, né, e que em determinados momentos certas reações são tomadas, né, que hoje em dia a gente estranha por que as pessoas não queriam tomar vacina, né, quando hoje nós todos tomamos e achamos importante e necessário. Naquele momento era um ato novo, a ciência trazia aquela proposta, mas ninguém entendia muito o que era aquilo. Fora o fato da questão moral, de levantar a blusa para levar, né, a vacina no braço, aquilo era um atentado ao pudor, né? Os pais não autorizavam as filhas e as suas esposas a terem seus braços expostos e tudo mais. Enfim, é uma oportunidade ótima para que os alunos entendam a construção histórica das sociedades, né? Que eles superem uma visão que naturaliza o social, que faz com que as pessoas achem que as coisas são porque são e são porque é assim, né? Para entender que existem motivos, né? Existem objetivos, existem atos, existem interesses, negociações em jogo e que a história é resultado disso tudo, né?
Então, acho que esse momento, né, que a visita, essa exposição proporcionou, é muito rico, né, e a gente pode explorar de inúmeras maneiras na nossa sala de aula. A gente tem a primeira participação do programa de hoje, é da Maria José, do Maranhão. Oi, Maria José, bom te ouvir. Olá, boa noite, Bárbara, especialistas e toda a equipe do Salto. Eu sou Maria José Barreto, do Teleporto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas. Como o professor deve fazer para que o ensino de história envolva não apenas o domínio dos diferentes saberes referente ao passado, mas também a compreensão da história hoje na vida social para a formação da cidadania? Boa noite e obrigada. Obrigada a você mais uma vez, Maria José. Bom te ouvir mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Te conto com você, claro, essa série inteira, tá bom? Professora Denise, Maria José retorna ao que a senhora abordava no começo do programa, né? Então eu gostaria... Oi, boa noite, Maria José, tudo bem? O que eu gostaria de te falar é o seguinte: se a tentativa de dar sentido à história e ao seu estudo, você deve partir do presente, o professor até fez algum comentário, você pode partir do presente de N questões. Agora, você tem que levantar uma questão para ir na sua direção que tem a ver com aquela realidade sociocultural daqueles alunos. Não necessariamente aquilo que ele tenha vivido diretamente, mas alguma coisa que desperte nele algum interesse para entender um pouco melhor a sociedade na qual ele vive. Então, a gente chama isso de um problema que eu tenho. Então, você tem lá um tema, dentro do tema, você levanta uma questão. E essa questão que serve como eixo do seu trabalho, do seu desenvolvimento do seu curso. Por exemplo, você está dirigindo um carro, lá você tem a roda, não tem a direção? Essa direção é um eixo. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Na hora que você vira, te permite ir para cá. Então, esse eixo é que dá direção à sua reflexão. Então, você tem que ter esse problema, essa questão, em torno dele você vai desenvolvendo, né? Eu acho que o professor, ele tem que ter uma centralidade daquilo que ele se propõe a estar discutindo. Porque tem toda uma questão de selecionar material, de organizar uma série de atividades, e essas atividades organizadas têm que tentar responder pelo menos uma parte da questão proposta, tá? Tá certo. Bom, uma casa feita de cacos acabou virando patrimônio cultural em um instrumento para a preservação da memória. Depois do intervalo, vamos visitar a Casa da Flor. Salto para o Futuro volta já. Que caminho devo seguir? Perguntou Alice. Depende de onde você deseja chegar, respondeu o coelho.